Levítico 5-7. Se alguém pecar nestas coisas, se, tendo sido ajuramentado como testemunha, não declarar o que viu ou o que soube, ele levará a sua iniquidade. Se alguém tocar em qualquer coisa impura, seja corpo morto de animal selvagem impuro, seja corpo morto de animal doméstico impuro, seja corpo morto de animal que rasteja impuro, e isso lhe for oculto, e ele se tornar impuro, será culpado. Se tocar a impureza de um homem, qualquer que seja a impureza com que se torne impuro, e isso lhe for oculto, e ele o souber depois, será culpado. Ou se alguém jurar temerariamente com os seus lábios fazer o mal ou fazer o bem, em tudo o que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e isso lhe for oculto, e ele o souber depois, culpado será em qualquer uma destas coisas. Quando, pois, alguém for culpado em qualquer uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Como oferta pela sua culpa, pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma fêmea do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabra, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por essa pessoa a expiação do seu pecado. Mas, se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cabra ou uma cordeira, trará ao Senhor, como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto. Deverá trazê-los ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá o que é para oferta pelo pecado, com a unha lhe cortará a cabeça junto ao pescoço, mas não a separará do corpo. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá a parede do altar, e o restante do sangue será espremido na base do altar, é oferta pelo pecado. Do outro fará holocausto, segundo o rito estabelecido, assim o sacerdote fará expiação por essa pessoa do pecado que cometeu, e ela será perdoada. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, aquele que pecou trará como sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não derramará azeite sobre ela, nem lhe porá incenso, pois é oferta pelo pecado. Deverá trazê-la ao sacerdote, e o sacerdote tomará dela um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação por essa pessoa do pecado que cometeu em qualquer uma destas coisas, e ela será perdoada. O que sobrar pertencerá ao sacerdote, como acontece com a oferta de cereais. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, trará ao Senhor, como oferta pela culpa, um carneiro sem defeito do rebanho, avaliado por você em siclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Ele restituirá o que tirou das coisas sagradas, acrescentado o seu quinto, e o entregará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se alguém pecar e fizer qualquer uma de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, será culpado e levará a sua iniquidade. Trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, avaliado por você para oferta pela culpa, e o sacerdote fará expiação pelo erro que essa pessoa cometeu sem saber, e ela será perdoada. É oferta pela culpa, ela se tornou culpada diante do Senhor. O Senhor disse a Moisés: se alguém pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor, negando ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou o que lhe deixou como penhor, ou o que lhe foi roubado, ou se o tiver extorquido, ou se tiver achado o que se havia perdido e o negar com falso juramento, ou se fizer qualquer outra coisa em que o homem costuma pecar, sendo, pois, culpado por ter pecado, restituirá o que roubou, ou o que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o que foi achado e estava perdido, ou tudo aquilo sobre o que jurou falso, deverá restituí-lo integralmente e ainda acrescentar o seu quinto. No dia em que trouxer a sua oferta pela culpa, ele o entregará àquele a quem pertence. Como oferta pela sua culpa, trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, avaliado por você, e o trará ao sacerdote. O sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez e em que se tornou culpada. O Senhor disse a Moisés: dê a seguinte ordem a Arão e a seus filhos: esta é a lei do holocausto.
O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até a manhã, e o fogo do altar se manterá aceso nela. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, tirará a cinza do holocausto que o fogo consumiu sobre o altar e a porá junto ao altar. Depois, tirará as suas roupas, vestirá outras e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo sobre o altar se manterá aceso nele, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, porá em ordem o holocausto sobre ele e queimará por cima a gordura das ofertas pacíficas. O fogo se manterá aceso continuamente sobre o altar, não se apagará. Esta é a lei da oferta de cereais: os filhos de Arão a oferecerão diante do Senhor, diante do altar. Um deles tomará dela um punhado da flor de farinha e do azeite da oferta de cereais, com todo o incenso que estiver sobre ela, e o queimará sobre o altar como porção memorial de cheiro agradável ao Senhor. O que sobrar dela Arão e seus filhos comerão, sem fermento se comerá em lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Não se cozerá com fermento. É a porção que lhes dei das minhas ofertas queimadas, é coisa santíssima, como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela, estatuto perpétuo será para as gerações de vocês, quanto às ofertas queimadas ao Senhor. Tudo o que as tocar será santo. O Senhor disse a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que um deles for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta de cereais contínua, a metade pela manhã e a outra metade à tarde. Será preparada com azeite numa assadeira, você a trará bem misturada e oferecerá os pedaços da oferta de cereais cozidos, como cheiro agradável ao Senhor. O sacerdote que, de entre os filhos de Arão, for ungido em seu lugar, fará o mesmo, é estatuto perpétuo do Senhor. Será toda queimada. Assim, toda oferta de cereais do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos, esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata o holocausto, se matará a oferta pelo pecado diante do Senhor, é coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá, comer-se-á em lugar santo, no pátio da tenda da congregação. Tudo o que tocar a carne da oferta será santo, e, se o sangue dela for borrifado sobre qualquer roupa, você lavará em lugar santo aquilo sobre o que foi borrifado. O vaso de barro em que for cozida será quebrado, se for cozida num vaso de bronze, este será esfregado e lavado com água. Todo homem entre os sacerdotes comerá dela, é coisa santíssima. Porém não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário, será queimada no fogo. Esta é a lei da oferta pela culpa, é coisa santíssima. No lugar onde matam o holocausto, matarão a oferta pela culpa, e o sangue dela se aspergirá ao redor sobre o altar. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda e a gordura que cobre as entranhas, os 2 rins e a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o fardo do fígado, que se tirará com os rins. O sacerdote os queimará sobre o altar em oferta queimada ao Senhor, é oferta pela culpa. Todo homem entre os sacerdotes comerá dela, no lugar santo se comerá, é coisa santíssima. Como é a oferta pelo pecado, assim será a oferta pela culpa, uma única lei haverá para ambas, será do sacerdote que fizer a expiação com ela. Também o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém terá para si o couro do holocausto que oferecer. Assim, toda oferta de cereais que se assar no forno, e tudo o que se preparar na panela e na assadeira, pertencerá ao sacerdote que a oferecer. Toda oferta de cereais, seja amassada com azeite ou seja seca, pertencerá a todos os filhos de Arão, tanto a um como a outro. Esta é a lei do sacrifício pacífico que alguém oferecer ao Senhor, se o oferecer por ação de graças, com o sacrifício de ação de graças oferecerá bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem misturada, amassados com azeite. Com os bolos oferecerá, por sua oferta, pão levedado, com o sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica.
De cada oferta trará uma parte por oferta elevada ao Senhor, a qual pertencerá ao sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. A carne do sacrifício pacífico de ação de graças se comerá no dia da sua oferta, nada se deixará dela até a manhã seguinte. Mas, se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, comer-se-á no dia em que oferecer o seu sacrifício, e o que sobrar dele também poderá ser comido no dia seguinte. Mas o que ainda sobrar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Se da carne do sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, o sacrifício não será aceito, nem será imputado àquele que o ofereceu, será coisa abominável, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa impura não se comerá, será queimada no fogo. Quanto a outra carne, qualquer que esteja limpo poderá comer dela. Porém, se alguma pessoa, estando impura, comer a carne do sacrifício pacífico que pertence ao Senhor, essa pessoa será eliminada do seu povo. Se alguém tocar alguma coisa impura, como impureza humana, ou um animal impuro, ou qualquer abominação impura, e comer da carne do sacrifício pacífico que pertence ao Senhor, essa pessoa será eliminada do seu povo. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: não comam gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura de um animal que morre por si mesmo e a gordura de um animal despedaçado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma vocês devem comê-la. Pois quem comer a gordura do animal, do qual se oferece oferta queimada ao Senhor, a pessoa que a comer será eliminada do seu povo. Não comam sangue em qualquer das moradas de vocês, quer seja de aves ou de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel: quem oferecer o seu sacrifício pacífico ao Senhor trará a sua oferta ao Senhor, do seu sacrifício pacífico. Com as suas próprias mãos trará as ofertas queimadas do Senhor. A gordura com o peito trará, o peito para o mover por oferta movida diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito pertencerá a Arão e a seus filhos. Também a coxa direita vocês darão ao sacerdote por oferta elevada dos seus sacrifícios pacíficos. Aquele de entre os filhos de Arão que oferecer o sangue da oferta pacífica e a gordura terá a coxa direita como a sua porção. Porque o peito movido e a coxa elevada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, no dia em que ele os apresentou para servirem como sacerdotes ao Senhor. Isto o Senhor ordenou que os filhos de Israel lhes dessem no dia em que os ungiu, é estatuto perpétuo nas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de cereais, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da oferta de consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor, no deserto do Sinai. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas.
Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Estamos reunidos aqui, Senhor, porque temos conhecido teu amor. Trazemos em nossos lábios um novo cântico em teu louvor, pois tua glória tem enchido este lugar. Aleluia, pois tua glória encherá este lugar. Aleluia, pois tua glória tem enchido este lugar. Pendão Real firme e forte a brilhar, Bíblia, oração e louvor. Vamos cantar no amor e na paz, vamos nos encontrar no